Pessoal, então, muito boa tarde. Esse é o nosso segundo encontro da disciplina de proteção do conhecimento, transferência de tecnologia. A ideia hoje é avançar um pouco mais na relação de conceitos. A ideia, acho que o Simão colocou bem, acho que eu posso comentar um pouco dos ambientes de inovação. A Lei de Inovação, a Lei 10.973 de 2004, ela foi ampliada, e com isso, em 2016, e com isso ela abriu várias outras possibilidades de organização. Então, com isso, eu vou falar um pouco desses ambientes, acho que é importante comentar a respeito deles, e vou comentar também a respeito do INPI. Então, quero avançar um pouco hoje também na questão da proteção, no reconhecimento da proteção, no sentido das patentes que estão depositadas hoje no INPI. Então, a gente vai começar a avançar um pouco nessa informação tecnológica para a gente poder organizar. Então, qualquer ponto, qualquer dúvida que vocês queiram, a gente pode trabalhar isso. Fiquem à vontade, abrir o microfone para a gente poder conversar. E com isso a gente consegue avançar. Então, a minha proposta hoje é trabalhar esses conceitos iniciais, tanto da lei de inovação quanto da organização também desse material que as patentes conseguem nos proporcionar a partir das buscas. Então, eu vou fazer esse apanhado hoje. O Simão tinha colocado uma coisa importante, que era a questão dos ambientes de inovação e também uma característica que ela veio por conta do marco legal dado à lei de 2016, que ampliou algumas dessas caracterizações, da característica da lei de inovação, mas estimulou a construção desses ambientes de inovação que são hoje conhecidos e tipificados em lei. Então, só para a gente poder entender um pouco mais dessas figuras que fazem parte desse sistema, a gente tem alguns pontos. Eu acho que o item, a classificação de criação dada pelo artigo 2º da Lei de Inovação, que é tudo aquilo que é relacionado com a invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, uma nova cultivar ou cultivar essencialmente derivado, e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental obtido por um ou mais criadores. Como a gente estava conversando na última conversa, no último encontro, a gente pode proteger ações que sejam advindas de uma criação intelectual advinda de uma ideia, mas que se materializa. Então, a gente não consegue fazer a proteção de algo que é intangível, no sentido de que ele precisa ser materializado numa criação para que ele possa ser, então, de alguma forma protegido. E aí, com isso, a gente tem várias regulamentações por trás desses processos. Tá? A lei de inovação, de uma forma geral, ela traz essa tipificação, e aí a gente tem também a relação da criação, que é o invento. A gente já falou um pouco a respeito da característica da propriedade dessa criação, e a gente precisa separar a titularidade do inventor, ou do seu criador, e aí entra o terceiro, que é a questão do criador. Na lei de inovação, é a pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora da criação. Então, uma coisa que é importante é que não cabe a gente caracterizar, por exemplo, a criação de alguma coisa, tá? dado que o criador ele precisa ser uma pessoa física, é um CPF. Então, quem criou algo não é uma empresa, não é uma pessoa privada, não é uma entidade, não é uma pessoa jurídica, mas sim uma pessoa física. Então, toda a situação de caracterizar um criador, ele precisa necessariamente passar por
por essa condição de que quem inventa algo é uma pessoa física e não uma pessoa jurídica. Então essas situações se separam. A gente tem algumas características importantes associadas a esses ambientes, e isso hoje está muito mais claro, mas não necessariamente isso vai estar presente em todos os lugares. A lei permite que as instituições de ciência e tecnologia e que os órgãos federal, municipal, estadual, assim como empresas privadas, consigam colocar vários desses ambientes organizados, porém, ainda não é uma prática que está em todos os lugares. O que a gente observa é que alguns exemplos específicos é que são ainda presentes. E esse aprendizado a gente tem percebido que tem trazido ganhos muito interessantes aos territórios nos quais eles participam. Então, uma das ideias, tá? Um desses ambientes é a incubadora de empresas. Ela é uma organização que ela procura estimular e prestar apoio logístico, tá? No sentido, tanto a parte de logística, a parte gerencial, a parte tecnológica e também trabalhando de forma intensiva esse conhecimento, mas estimulando de forma geral o empreendedorismo. Então, o objetivo dessa incubadora de empresa é justamente fazer com que a gente tenha um diferencial nessas empresas que estão nascendo, e essas empresas nascendo, elas começam a ter o seu desenvolvimento, tá? Com as suas iniciativas voltadas para a parte de inovação. E aqui eu queria colocar um ponto para a gente poder, inclusive até abrir o diálogo. Existem muitas formas diferentes da gente poder trabalhar uma empresa, tá? Porque quando a gente trabalha uma incubadora dentro de uma instituição de ciência e tecnologia, existem duas vertentes que são importantes. Uma é a vertente tecnológica, então a gente trabalha a intenção de dar segurança para que essa empresa nascente de base tecnológica seja instalada. E o que significa essa base tecnológica? E aí entra um ponto que é um ponto de discussão. Porque aí eu tenho incubadoras de empresa que se dedicam também a fomentar essas ações de empreendimentos, cuja base ela é uma base tradicional. E aí, a base tradicional e de base tecnológica, elas apresentam características diferentes. Eu posso pensar também outras formas de direcionar a criação de incubadoras. Por exemplo, é muito comum a gente perceber algumas iniciativas que, mobilizando um certo grupo, fomente a relação, por exemplo, da criação de cooperativas. Então, eu posso ter incubadora de cooperativas para poder formalizar essas iniciativas também que são presentes em algum território. Então, quando a gente fala de incubadora de empresa, muitas vezes o que vai depender para poder entender qual que é a característica de cada incubadora vai ser o objetivo no qual aquela incubadora está se lançando frente às empresas que ela pretende auxiliar. Então, quando a gente fala, por exemplo, base tecnológica, eu tive uma conversa recentemente com o pessoal da Universidade Federal de Catalão, que foi bem interessante, no sentido da gente tentar perceber algumas dessas ações. Cabe uma pergunta para a gente poder conversar. Uma empresa, uma incubadora, ela necessariamente numa universidade, ela precisaria ser exclusivamente de base tecnológica? Significa que ela deveria ter, essa empresa que está nascendo, que está sendo incubada, ela precisa ter lastro em alguma tecnologia que seja passível de proteção. Tá? Então, é nesse sentido que as incubadoras deveriam trabalhar, ou elas deveriam ter relações com outras iniciativas, de uma forma um pouco mais ampla, para poder difundir isso no território. Então, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês em relação à questão da incubadora. Está aberto. Ô, professor Juan,
eu creio que as duas situações são, são coexistentes na atual conjuntura, né? Eu acho que pode haver a incubação de empreendimentos de base tecnológica e com lastro, né, como você colocou, né, dependendo da estrutura da incubadora que existe na universidade, como também pode haver o caso da incubação que não necessariamente alcance ou prenda-se a questão de base tecnológica, devido às características que possam existir no entorno da universidade, na região em que ela está instalada, né, e atualmente com essas questões remotas que nós estamos vivendo, até um pouco mais além. Porque, por exemplo, quando a gente fala, assim, por exemplo, de incubadora de empresas, pela própria lei de inovação, não traz essa restrição, né, que ela seja de base tecnológica, né, necessariamente. E eu vejo assim que na nossa região aqui, Vale de Jequitinhonha, Mucuri, Alto, Médio, tudo, nós temos perspectivas de muitos empreendimentos e empreendimentos já desenvolvidos carecem, se não, né, de uma revisão, uma incubação, né, mas tem aqueles que podem nascer por uma incubação na universidade, mas que não seja necessariamente de base tecnológica, né, porque ainda que a universidade tenha todo esse suporte para oferecer de conhecimentos que permita empreendimentos de base tecnológica, nós temos ainda muitos pequenos negócios que são desenvolvidos, né, que não têm todo esse vigor tecnológico, mas requerem, né, são perspectivas que requerem incubação. Essa é a minha visão. Ô, Simão, obrigado pela contribuição. O ponto que eu entendo é o seguinte: pela lei de inovação, o objetivo da incubadora é facilitar, eu até coloquei no chat aqui, que é facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação. E aí, é importante diferenciar tecnologia de inovação. Nesse ponto, aí é uma questão também de definição. A incubadora se propõe a fazer qual tipo de desenvolvimento? Porque muitas vezes ela se especializa numa determinada área. Uma incubadora de cooperativas, ela vai ter essa característica e as cooperativas vão buscar esse interlocutor para poder facilitar esse processo. Empresas de base tecnológica, as incubadoras de base tecnológica também são criadas com esse intuito. Ter tecnologias e se basear nessas tecnologias que são diferenciais, importantes, para poder avançar em determinado campo do conhecimento, aplicado de forma bem direta à questão do mercado. E aí, quando a gente pensa essa questão da inovação e da tecnologia, eu posso inovar com tecnologias que ainda não estão sendo aplicadas, mas que já são naturalmente conhecidas há bastante tempo? E aí entra um ponto que você colocou. Nessa relação, aí vem o seguinte: o ambiente das incubadoras. Tá? Só para a gente poder interpretar um pouquinho a respeito disso, aí vou pegar um panorama. Quem tem apoiado muito essa ação das incubadoras é o Sebrae. O Sebrae tem feito um trabalho há muito tempo, e junto com a Amprotec, são dois, eu vou colocar o site, principalmente da Amprotec. Tá? A Amprotec, ela é uma associação nacional, tá, das entidades promotoras aqui. O termo Amprotec, ele significa Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. Tá? E a Amprotec, ela acaba sendo um dos parceiros importantes, tanto na conceituação, mas para além da conceituação, uma estrutura de apoio para que essas incubadoras possam ser tanto reconhecidas, tá, quanto fiquem conectadas entre si. Então, a Amprotec está aqui, coloquei o site para a gente poder entender um pouco melhor, mas ela tem um papel de organizar esse ecossistema,
de ambientes, de entidades de empreendimentos promotores de inovação. Ela vai para além da incubadora. Tá? Ela pode se organizar através das incubadoras, das pré-incubadoras, das aceleradoras, dos parques tecnológicos. Então, todas essas entidades, que são todos esses ambientes de inovação, podem se associar à Amprotec para poder justamente ter não só capacitação, mas principalmente uma relação de um network importante, tá? Para desenvolvimento desse ecossistema. Então, o que a gente tem, na verdade, é que várias dessas associações hoje são criadas, ou estão criadas, para fortalecer essas ações. Mas muitas vezes elas se dedicam. Então, a Amprotec hoje é a associação que está mais bem organizada em nível do Brasil para poder reconhecer esses ambientes. E aí que vem a importância desse ponto. Quando a gente trabalha em um ambiente de inovação, conceitualmente, a gente tem possíveis novos empreendimentos que podem aderir a algum ambiente de inovação. Quais são eles? E aí a Amprotec entra nesse cenário. Tá? Então, com isso, a relação da Amprotec, ela permite que várias dessas iniciativas sejam organizadas e, principalmente, que essas oportunidades oferecidas por essas estruturas, tá, por esses ambientes de inovação, sejam reconhecidas. Isso em nível nacional. Tá bem? Então, assim, toda a estrutura das incubadoras, ela permite que a gente faça isso. E aí vem um ponto também que é importante, porque norteia a construção desses ambientes e instituições. A gente tem aqui várias pessoas com qualificação em áreas diferentes, mas que possivelmente vão ser pessoas também que vão buscar essa organização nas suas instituições, seja hoje, seja no tempo futuro. O que acontece com isso? Existe um tipo de qualificação desses ambientes de inovação, pensando em incubadoras, que é justamente como se fosse uma padronização, tá? Que é uma certificação oferecida pela Amprotec junto com o SEBRAE, que é o sistema CERN. E ele qualifica esses ambientes de inovação para que a gente tenha, na verdade, uma relação de qualidade e organização desses ambientes que possa ser reconhecido entre os diferentes ambientes. E mais, isso acaba sendo um ponto de, como é que eu posso dizer, como se fosse um exemplo, uma forma, um direcionamento para aquelas instituições que têm interesse em colocar um ambiente de inovação, eles tenham formas bem definidas, procedimentos bem definidos de como instalar um ambiente desse. Então, a Amprotec acaba sendo um parceiro importante nesse sentido, tá? Principalmente no modelo de gestão dessas incubadoras, e aí depende realmente da área. O outro lado, que é o fomento. Em grande medida, as incubadoras criadas no Brasil até hoje tiveram um aporte financeiro do governo, de fonte pública, muito intenso. Tá? Que seja através do SEBRAE, que também é uma forma de financiamento público, que também entra nesses processos, como editais de chamada, através dessas fundações de apoio. No caso de Minas Gerais, a FAPEMIG foi uma das grandes fomentadoras desses ambientes. Tá? Então, é nesse sistema que, principalmente hoje, o desenvolvimento desses sistemas de inovação, ele se deu através de recurso que foi recurso público financiado pelo próprio governo, e muitos desses ambientes estão vinculados a instituições de ciência e tecnologia, as ICTs, as universidades. Tá? Mas não é exclusivo das universidades. Então, a gente tem diversos tipos diferentes de parcerias. Há um tempo atrás, mais ou menos no início dos anos 2000 até 2014, mais ou menos, existia também um direcionamento para que ações no Brasil, principalmente em Minas Gerais, se organizassem na forma de um outro tipo de ambiente de inovação, que também são bastante conhecidos, mas são os parques tecnológicos. E aí, com isso,
No Brasil, a gente tem diversos parques tecnológicos hoje já instalados. Em Minas Gerais, tem alguns bons exemplos de parques tecnológicos. Tá? Eu vou citar 2 exemplos que eu acho que são importantes. Um é o Tecnopark, em Viçosa. O outro é o BH Tech, em Belo Horizonte. Cada um com um modelo de gestão totalmente diferente um do outro, mas que também tem como objetivo fazer com que esses projetos inovadores possam ser desenvolvidos e que, de alguma forma, aproxima o desenvolvimento tecnológico, o conhecimento desenvolvido nas instituições, ele consiga chegar na sociedade. Então, esses são 2 exemplos de ambientes para além das incubadoras. Tá? A UFMG também mantém incubadora, e aí a gente tem várias incubadoras diferentes no estado. E aí, com esse sistema, com o CERN, é possível ter uma organização, pelo menos minimamente existe uma organização, para poder constituir esses ambientes de inovação. Então, com relação a essa questão desses ambientes, eu queria trazer esse ponto para a gente poder conversar. Existem outras relações também de associações a algumas redes mineiras, tá? A Rede Mineira de Inovação também é um ponto importante. A gente tem o próprio SEBRAE, com a capilaridade praticamente em todas as regiões do estado, ele também permite que a gente tenha algumas ações importantes, principalmente no reconhecimento desses ecossistemas locais de inovação. Eles têm esse trabalho de poder mapear, de trabalhar essa articulação em diferentes setores. Além dele, a gente também tem aquela estrutura que dá suporte ao que a gente entende como órgão responsável dentro das ICTs, que são os núcleos de inovação tecnológica, também para poder se organizar melhor, para poder dar assessoramento à sociedade, na forma da comunidade acadêmica, a qual ela está vinculada, mas também dando assessoramento aos inventores independentes. Então, esse ponto, a gente ainda tem o Fórum de NITS, que é o Fortec. Tá? Eu estou colocando aqui ações em nível nacional, só para a gente poder pensar que a atuação ela pode se dar em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do território nacional. E aí, com isso, esse aqui é o site do Fortec. Tá? E a gente tem ainda uma rede, que é a Rede Mineira de TI, de proteção intelectual, que hoje também ela congrega praticamente todas as ICTs do Estado, tá? E incluindo algumas estruturas importantes, como a FAPEMIG, como parte desse sistema, e a Rede Mineira de Inovação é um outro órgão que é importante. Tá? Então, essas estruturas que eu estou mostrando, elas são estruturas de base para que a gente possa entender os diferentes ecossistemas de inovação hoje no Brasil. Tá? Eu peguei poucas dessas associações para a gente poder organizar. E aí, considerando esses diferentes ambientes de inovação, é muito comum a gente escutar, as incubadoras de empresas talvez seja o mais comum, parques tecnológicos, eles também são estruturas que já são bem organizadas, bem conhecidas, mas que ainda têm pequenas, assim, não é todo lugar que apresenta um parque tecnológico, e o parque tecnológico de cada lugar, muitas vezes, mantém características muito próprias. Então, com isso, a gente consegue perceber que esses ambientes formados, eles são melhorados com algumas outras iniciativas, tais como a pré-incubação, é uma outra forma que a gente pode pensar que tem muito mais a ver com o trabalho de ideação e construção de modelos de negócio que sejam factíveis, tá? Associado ao processo de capacitação, às vezes captação de recursos, e a aceleradoras,
que são, na verdade, capazes de pegar um determinado empreendimento, um modelo, e fazer com que ele consiga se organizar num tempo muito curto. Isso depende muito mais da equipe e de um processo de aceleração, que é uma capacitação que permite reconhecer e ganhar escala num tempo muito mais curto. Então, os processos que estão envolvidos nessa relação de desenvolvimento de sistemas de inovação, através desses ecossistemas, desses ambientes de inovação que são tipificados pela lei de inovação, ele faz com que a gente consiga entender um pouco de como tem acontecido isso no Brasil. De forma geral, na UFVJM, aqui, a gente tem trabalhado através do Centro de Inovação com algumas estruturas para poder organizar, primeiro, a política de inovação, que é um dos parâmetros que são responsáveis por esse ecossistema. A gente tem hoje documentações espaçadas, regulamentações que são ainda capazes de dar um certo norte, mas que elas não contemplam todo o potencial da lei de inovação e que ainda gera algumas inseguranças jurídicas relacionadas a esse processo. A gente está implantando já há algum tempo, ainda sem sucesso, mas a instalação de um ambiente de inovação que a gente denominou Espaço Conecta, e com isso a ideia é instalar uma pré-incubação para poder organizar essas relações de ideias sendo organizadas em potenciais negócios. Tá? Nesse sentido, a tecnologia está por trás desse processo, a inovação está por trás desse processo, mas a gente ainda também não tem restrição sobre apoio desses projetos que sejam inovadores, ou mesmo dessas startups que têm interesse em avançar. De forma geral, a gente tem essa iniciativa acontecendo em Diamantina e houve também uma outra iniciativa em Teoflotone, que é a incubadora de negócios de Teoflotone, que foi um trabalho desenvolvido, hoje coordenado pelo professor Carlos Alexandrino, e que teve um apoio muito grande do Sindicomércio, que é um braço da FEComércio na região do Mucuri. Então, o Sindicomércio de Teoflotone, ele acaba sendo um parceiro importante, e essa incubadora de negócios, se não me engano, o diretor, o Bruno Scapelato, é quem tem feito esse trabalho na região do Mucuri, e a intenção é justamente ampliar essas ações para os outros territórios da UFJM. Mas para que isso aconteça com segurança, a política de inovação, trazendo todo esse arcabouço, que tanto a lei de inovação quanto o marco legal, do marco legal de 2016, quanto do decreto de 2018, permitam essas ações conjuntas. Então, o interesse, no primeiro momento, é justamente dar suporte a toda e qualquer iniciativa, então esse é um ponto importante, e aí, com isso, esse ecossistema que está sendo montado, mas principalmente, acho que trabalhar como ecossistema, ou pensar como ecossistema, é muito mais um sistema integrado de inovação, que muitas vezes pode ser ancorado em outro. Então, um sistema de inovação em um determinado território pode se organizar junto com outros sistemas de inovação para poder potencializar as suas características regionais. Tá? Então, alguns direcionamentos regionais têm acontecido, e isso também é bastante interessante. Com relação à questão desses ambientes de inovação e os órgãos hoje que dão assessoramento nesse sistema, tem alguma dúvida? Porque eu queria mostrar para vocês eu vou compartilhar a tela da Rede Mineira de PI, para poder mostrar uma coisa para vocês. Apresentar. Todo mundo está vendo, gente? Esse aqui é o site da Rede Mineira de PI, tá? Aqui em cima a gente tem algumas informações, mas principalmente aqui do lado direito eu tenho os números da rede, que é o ponto que eu queria chamar a atenção. Esses números,
eles permitem que a gente consiga observar os indicadores globais da rede mineira de PI. Eles estão atualizados, nesse caso aqui parece até 2019, deixa eu pegar aqui, até mais de 2019, a gente, como membro da rede, já submeteu o material do ano 2020, mas esse material que está aqui, ele mostra para a gente uma pequena amostra, na verdade não uma pequena amostra, mas uma amostra do conjunto de como o Estado de Minas Gerais tem desenvolvido tecnologia até os dias atuais. Então, com isso, a gente tem aqui a ICT do lado esquerdo, todos os representantes das ICTs mineiras estão apresentados aqui. A gente tem alguns pontos, por exemplo, que ganham destaque, e aí a gente tem a UFMG como... Aqui, ó. A UFMG, ela hoje se destaca em relação a números que são bastante expressivos, tá? Em termos de todos os tipos que a gente tem de proteção do conhecimento balizado nessas ações. Então, dependendo do tipo de proteção que está sendo requerida, muitas vezes o que a gente encontra é que existe um parceiro mais bem organizado naquele setor. Vou pegar aqui dois exemplos. Se a gente for pensar, por exemplo, aqui eu tenho nesses indicadores pedido de registro de marca, marcas registradas, desenho industrial, patentes nacionais sem cotitularidade, são exclusivas de uma determinada instituição, patentes nacionais em cotitularidade, então existe a divisão com duas ou mais instituições que são responsáveis por aquele bem, os depósitos de patente internacional, as patentes nacionais concedidas, patentes internacionais concedidas, transferências e licenciamento, direito autoral, programa de computador e proteção de cultivares. Então, se a gente for pensar na questão dos cultivares, a gente tem um destaque, na verdade, de praticamente 5 ICTs hoje no estado. Dentre elas, Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, Uberlândia, Lavras, a EPAMIG, Embrapa Milho e Sorgo e a Embrapa Gado de Leite. Essas são instituições referência na relação de proteção de cultivares. Quando a gente tem proteção de programas de computador, a gente já consegue perceber que praticamente todas as instituições do Estado, elas têm conhecimento técnico de assessorar alguém que precise fazer um registro de um programa de computador. Isso também é bastante importante na questão da marca. Então, se alguém precisa fazer ou solicitar um assessoramento para poder proteger uma marca, esse tipo de assessoramento ele pode se dar em qualquer instituição do Estado. Tá? No caso de patentes, tanto em titularidade como em cotitularidade, isso também é bastante presente em todas as instituições. Então, basicamente, essas três formas de proteção, programa de computador, marcas e patentes de invenção, incluindo os modelos de utilidade, tá? Eles podem ser, a gente pode conseguir, na verdade, assessoramento em qualquer instituição do Estado. Tá? Então, todas elas têm conhecimento, estão preparadas para poder, assim, para poder assessorar. Com relação a desenho industrial, muitas vezes a gente tem, na verdade, poucas instituições que detêm esse conhecimento. Hoje, a que mais detém registros de pedidos de desenho industrial é a Universidade Federal de Uberlândia. Então, quando a gente busca uma referência, muitas vezes a gente sabe, através da quantidade de depósitos ou de registros realizados, reconhecer quem hoje no estado de Minas Gerais tem maior conhecimento, maior know-how sobre esses processos de proteção. Tá? Bom, enfim, esses indicadores da rede nos mostram quais instituições executaram alguma das atividades que a gente busca, muitas vezes, assessoramento. Aqui eu vou parar esse... Oh, gente, eu vou abrir de novo. Alguém quer comentar alguma coisa? Até agora? Bom, então eu vou dar sequência e com isso é o seguinte, desses ambientes de inovação, nos diferentes lugares, nas diferentes ICTs do Estado,
a gente tem algumas correspondências que são importantes. No nosso caso, em Diamantina, a gente tem hoje uma iniciativa bastante incipiente nesse processo, que é uma iniciativa de uma pré-incubação sendo instalada, mas a gente já consegue dar suporte e assessoramento na proteção de conhecimento para todos os campi, para toda a comunidade acadêmica, inclusive para a comunidade externa. Com relação à incubadora de negócios, hoje a Fotônica tem uma experiência maior do que a gente pela instalação de alguns desenvolvimentos e, inclusive, a gente tem conseguido avançar através de Fotônica para algumas ações de transferência de tecnologia. Então, a importância desses ecossistemas é que a gente consegue dar suporte às características que individualmente não tem, muitas vezes, consorciado com outros ecossistemas, a gente começa a trocar conhecimento para que a gente consiga crescer de forma conjunta. Então, esse é um ponto. Eu queria falar um pouco ainda sobre o INPI. Tá? Eu vou compartilhar a tela e vou deixar. O INPI, ele tem a responsabilidade hoje no Brasil, hoje vinculado ao Ministério da Economia. Tá? Então, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele tem a responsabilidade de conduzir todo esse processo de proteção de conhecimento em algumas das vertentes, tais como marca, patentes, desenhos industriais, as indicações geográficas, os programas de computador, a topografia de circuito integrado. Tá? Basicamente são essas as formas de proteção e entra também a averbação de contratos de tecnologia e de franquia. E aqui entra um ponto importante, porque esses contratos de tecnologia, muitas vezes, a averbação deles junto ao INPI, ela se dá por motivos de isenção fiscal. Então, eu preciso reconhecer que um contrato de tecnologia foi executado para, muitas vezes, conseguir alguma política pública de benefício fiscal associada a essa relação de tecnologia. Muitas vezes, o que a gente observa nas instituições federais, principalmente as públicas, tanto federal quanto estadual, é que os contratos, muitas vezes, eles são publicizados eles são colocados no Diário Oficial da União. Tá? Então, essa publicização e o lastro da publicação desses contratos também se dá dessa forma. E muitas vezes o que a gente tem dentro dessa estrutura do INPI, ele vai para além da responsabilidade de garantir essa proteção. Tá? Mas ele também é um órgão que ele conduz algumas políticas públicas. Então aqui a gente tem algumas dessas características, tá? Dentro desse processo de proteção de conhecimento e transformação desse conhecimento em valor. Uma das políticas públicas talvez mais importantes que o INPI estabelece é na parte de capacitação. Tá? Então, aqui do lado, esse último item, que está aqui em cima à direita, a Academia do INPI, ele é um órgão reconhecido em nível mundial para que a gente possa ter complementação em capacitação. Então, a Academia do INPI oferece diversos cursos gratuitos para quem se interessa pelo tema e que também apresentam reconhecimento em nível internacional, tá? Associado ao WIPO, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E aí, com isso, a gente tem aqui, nesses acessos rápidos, algumas relações que são importantes. Por exemplo, a busca web. Essas ações, hoje, de enfrentamento ao Covid, também tem um trabalho direcionando todas as tecnologias relacionadas à Covid hoje no mundo. Tá? E aí a gente tem legislações de interesse geral, algumas estatísticas, custos relacionados a esse processo, e eles modificaram bastante essas plataformas. Então, em termos de organização, o site do INPI, ele tem algumas características que também são relevantes, pensando nas questões de uso estratégico da propriedade intelectual. Dentre elas, as relações de parcerias nacionais
e internacionais, como trabalhar esses depósitos internacionais de patentes através do tratado do PCT, que é o Tratado Cooperativo de Patentes, tá? O depósito internacional de marcas, que é dado pelo Protocolo de Madrid, e alguns estudos de informação tecnológica e trâmites prioritários de patentes, no caso de algumas características específicas. Alguns projetos assim, institucionais do INPI também estão apresentados aqui, mas de uma forma geral, a gente tem, por exemplo, alguns estudos de informação tecnológica, eu vou colocar isso aqui para a gente poder pensar e refletir um pouco sobre ele. Tá? São informações importantes que o próprio INPI, tá, dentro da sua equipe, ele consegue mostrar para a gente. Esse que eu cheguei a encaminhar para vocês, mas o Guia Prático de Busca de Patentes, nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco, tá? Mas eu queria comentar um pouco sobre o radar tecnológico e os estudos setoriais, tá? Aqui, o radar tecnológico, ele tem a característica de mostrar, por exemplo, algumas informações estatísticas, tá, associadas a algumas análises em nível nacional. Então, por exemplo, aqui, o número 20, o radar tecnológico, usa os sistemas de IPI para startups. Então, aqui eu tenho uma associação direta para startups. Inteligência artificial, análise e mapeamento tecnológico através do depósito de patentes no Brasil. Então, inteligência artificial é um outro ponto que foi trazido. Biotecnologia, Tratado de Budapeste, veículos elétricos e híbridos, controle de tráfego em cidades inteligentes, embalagens, nanofármacos, nanocosméticos, e aí a gente tem uma série, nanotecnologia aplicada, equipamentos, suprimentos médicos, terras raras, que foi um desenvolvimento também importante, e a gente hoje tem reservas importantes hoje no Brasil, inclusive em Minas Gerais, sobre terras raras, o controle de praga, enfim. Aqui a gente tem, na verdade, vários tipos assim, de apanhados, de versões desse radar tecnológico que demonstra, tá? Vou pegar aqui embalagens de forma a gente poder pegar isso como exemplo, tá? Quando a gente olha para embalagens, e o Horizonte 2002-2016, ele traz informações condensadas de como acontece, tá? Ou de quais são os principais direcionamentos de tecnologia mundo e Brasil, considerando algumas características que são importantes relacionadas ao tipo de material. Aqui eu tenho os principais países das origens dos pedidos que o Brasil tem recebido, então eu consigo olhar para esse tipo de informação pensando o seguinte: existem parceiros internacionais interessados no mercado brasileiro. E aí com isso a gente tem esses parceiros, o país de origem desses pedidos, tá, estão associados a esses países que têm interesse no mercado brasileiro. Aqui os depósitos de patente, a maioria deles são patentes de invenção, mas eu tenho uma quantidade relativamente grande de modelos de utilidade também nesse sentido. O tipo de embalagem, que aí você tem a característica de cada uma, embalagens rígidas, semi-rígidas, fechamento de embalagem, e aí você tem as tecnologias associadas. Então, todas essas tecnologias estão apresentadas dentro desse radar tecnológico, que é uma apresentação relativamente simples, mas ela demonstra que o tipo de material que está sendo produzido de forma tecnológica para embalagem no Brasil, ele cresce ao longo do tempo. Os materiais de forma mais fácil estão sendo observados aqui. Qual que é a característica do Brasil relacionado ao mundo e os tipos de países relacionados com essa tecnologia que buscam o mercado brasileiro como parte desse, como mercado consumidor. Então, quando a gente olha para essa questão do INPI, e a questão do radar tecnológico é uma dessas ideias, é justamente pensar o seguinte: eu consigo olhar para o campo de patentes
e trabalhar uma relação de entender o contexto no qual aquele setor se organiza. Então, o radar tecnológico ele já é um apanhado, que é um direcionamento do próprio governo brasileiro ao longo do tempo, para poder mostrar o desenvolvimento em setores que são considerados setores estratégicos. E aí a gente tem vários desses trabalhos sendo desenvolvidos e são publicados pelo INPI. Quando a gente olha essas relações de informação tecnológica, o que a gente busca numa patente, ou no conhecimento através de patentes, ele não é simplesmente a capacidade que eu tenho de ter um invento protegido, mas a informação tecnológica advinda dessas características de proteção, elas nos mostram muito mais coisas do que simplesmente aquele invento em si. E aí, com isso, deixa eu só voltar nessa estrutura aqui de informação tecnológica. Esses estudos setoriais é um outro ponto também que dá ideia para poder subsidiar outros marcos regulatórios. Dentre eles, o marco da internet. Tá? Como trabalhar essas relações? Então, esses estudos setoriais, ele tem uma importância muito grande, e aí você vê alguns desses estudos aqui relacionados, tecnologias para combater o Covid, agroalimentos, energia eólica, inventos criados e patenteados por mulheres, e aí você tem documentos de patente sobre impressora 3D. Existem vários mapeamentos tecnológicos, tá, que já estão disponíveis, e esses estudos setoriais, eles buscam aprimorar o que a gente tem hoje. Há algum tempo, esses ambientes de inovação, eles tiveram um direcionamento para que a gente pudesse criar, por exemplo, laboratórios, tipo laboratório maker. Então, assim, laboratórios de fabricação. O Senai, ele desenvolveu diversos desses laboratórios e hoje, inclusive, esses laboratórios ficam disponíveis também para a comunidade externa, tá, ao Senai. E aí, com isso, seriam laboratórios abertos. E aí entra a lógica também, não só do laboratório aberto, mas associado também à inovação, sendo construída a várias mãos, inovação aberta. Então, esses estudos setoriais, dependendo da forma como a gente busca ou que quer se direcionar, a minha primeira sugestão para qualquer um de vocês é que busquem esses estudos setoriais e o radar tecnológico para poder saber se tem alguma relação de desenvolvimento que já foi organizada pelo INPI ou que tem desenvolvimento no Brasil direcionado. Então, com isso, você tem essas duas estruturas que são importantes porque elas trazem informação consolidada daquilo que o INPI tem até uma determinada data. Então, esses estudos setoriais, eles acontecem ao longo do tempo. A gente tem, aqui o mais antigo estudo setorial é do ano de 2007, tá? E aí a gente consegue buscar algumas dessas informações, principalmente em algumas questões. Vou trazer um ponto importante, que é um relacionamento importantíssimo na área de biocombustíveis. Por exemplo, são os mapeamentos de 2018, de 2008, que é um mapeamento tecnológico do biodiesel e tecnologias correlatas, sob enfoque dos pedidos de patente no mundo, no Brasil, e especificamente Estados Unidos, China e União Europeia. Então, se existe uma relação sobre tecnologias relacionadas a biodiesel até o ano de 2008, eu tenho desenvolvimentos que foram levantados aqui nesse mapeamento. Então, no setor de biocombustíveis, a gente acaba tendo aqui um ponto interessante para poder começar um estudo aprofundado sobre o setor, na ótica da característica de proteção do conhecimento e voltado para a aplicação em indústrias que estão desenvolvendo isso, não só no Brasil, mas um recorte Brasil, mundo e Estados Unidos, China e União Europeia.
Então, a gente tem aqui com algumas coisas na área de saúde. A gente pode pensar várias dessas iniciativas com célula-tronco, foi no ano de 2010. Algumas características, por exemplo, com nanotecnologia, voltada para armazenamento de energia, tanto da forma eletroquímica, 2012, e aí, com isso, a gente tem outras ações específicas com outras características que já são apresentadas até o ano de 2020. E esses estudos, eles são disponibilizados no site do INPI. Então, aqui é um ponto importante de organização que eu queria que vocês trabalhassem também com essa lógica. Existe algo já bem definido pelo INPI para que a gente possa trabalhar? Ok, ele é um ponto de partida importante. E aí, se já existe um estudo desse, eu consigo ter um cenário bem desenhado. Se não existe um estudo desse, muitas vezes a gente pode construir um estudo dessa natureza. Tá? E aí, com isso, a gente trabalha, e aí o guia prático de patentes, ele é um ponto para que a gente possa organizar um pouco melhor essa informação. E aqui eu tenho algumas características de bases gratuitas. Aqui o nível básico para iniciantes é o que está sendo apresentado, a gente vai trabalhar em cima dele. Aqui eu tenho 4 buscadores diferentes, que aí é o NPI, o Latpat, o SpaceNet e o Patent Scope. E aí, com isso, algumas características de buscadores, de operadores lógicos e também a classificação internacional de patentes. Eu vou me dedicar praticamente 2 aulas para poder falar a respeito desses buscadores e vou fazer isso de uma forma bastante direta com todos vocês, de forma um pouco mais prática. Então, hoje a ideia não é avançar ainda nessa ação, mas conhecer as ferramentas que a gente tem. Essa questão da busca avançada, do nível avançado que está apresentado aqui, ele tem formas diferentes de fazer essa busca. Dentre elas, a gente tem a busca por depositante, o CNPJ. Aí é interessante a gente poder pensar o que a gente pode extrair dessas informações. Uma busca que trabalha a lógica do CNPJ que fez que é detentor do direito, o titular daquela patente, eu tenho a característica de identificar, por exemplo, quais são as linhas de desenvolvimento de uma determinada empresa. A Petrobras, ela está se dedicando a qual tipo de desenvolvimento tecnológico? Se eu busco dentro de um depositante que é a Petrobras, eu consigo dizer, eu consigo observar para onde ela está olhando também. Então, vou pensar, por exemplo, eu pretendo ser parceiro da Petrobras em algum desenvolvimento, eu consigo olhar para uma busca uma busca relacionada à Petrobras, entender se o que eu estou fazendo, o que eu estou me propondo a fazer, tem convergência com o que aquela empresa também estou dentro de uma empresa e vou mapear os concorrentes para poder identificar o que cada um está fazendo. Então, eu posso usar a informação tecnológica de forma estratégica. Posso pegar um determinado setor e aí a gente pode pensar essas relações pelo depositante, eu estou olhando para a empresa, estou olhando para pessoas físicas que eu posso ter essas relações, ou eu posso estar buscando o seguinte, quem são os inventores que estão relacionados a esses pedidos? E eu posso associar uma coisa com a outra. Então, assim, eu identifiquei desenvolvimento na área de patentes para uma determinada empresa que é parte de um setor. Ok, eu identifiquei um inventor, que ele é bastante ativo naquele setor. Eu posso, através desse inventor, identificar se ele trabalha exclusivamente para uma empresa ou se ele trabalha com mais do que uma empresa. Então, com isso, a gente consegue observar essas relações a partir dos inventores. Quando eu conheço uma patente, muitas vezes eu conheço tanto o inventor, ou os inventores, quanto os titulares dessa patente. Aí, muitas vezes, a gente pode buscar por palavra-chave e classificação, e a classificação é um ponto que é bastante importante para a gente poder trabalhar nesse setor de patentes, tá? Que eu quero comentar um pouquinho, vai ser a primeira parte da aula
de busca de patentes, eu vou falar um pouco sobre essa classificação. E aí, com isso, a gente tem também a classificação cooperativa de patentes, que é uma classificação desenvolvida entre o escritório americano e o escritório europeu, tá? Que ela é um pouco mais detalhada que a classificação internacional de patentes. Então, ela permite uma busca um pouco mais específica, tá? Na área de química, existem algumas relações que são um pouco mais complexas, e aí a gente entra, por exemplo, busca por estrutura química, busca por nome de uma determinada substância. Então, com isso, aqui, o pessoal que é da área de química, eu sugiro que dê uma olhada nesse tutorial específico para compostos químicos, tá? Para a gente poder avançar. E aí a gente tem outras formas de busca que são relacionadas a características de outros tipos de proteção. Desenhos industriais, programas de computador, marca. E com isso, a gente tem uma base de dados que muitas vezes aparece essa tela para a gente. E esse é um problema, porque muita gente que olha para uma tela dessa se desestimula. Apesar da conexão, apesar do INPI ser um órgão, o único órgão responsável por fazer essa disponibilização de informação no Brasil, dos computadores, provavelmente que se vocês tentaram acessar, vai falar que sua conexão não é particular e ele dá um aviso de segurança. Nesse ponto, a gente, mesmo com esse aviso de segurança, a gente abre aqui detalhes e ir para o gruinpi.gov.br. Ele vai chegar, se bem que aqui deu um problema. Esse aqui era o site antigo do INPI. Deve estar com algum problema lá no guia de patentes. Eu vou voltar na página inicial do INPI, porque aquele problema era recorrente, a gente sempre busca, a partir do avançar, tá, essa relação de busca. Então, a busca web também está disponível na página inicial. Ela vai chegar nessa página, que é a pesquisa em propriedade industrial. Aqui tem 2 pontos. O primeiro, eu posso cadastrar login e senha, porque eu posso me identificar como um procurador, por exemplo, representando os interesses de alguém para poder conduzir esse processo. Então, hoje, a princípio, qualquer pessoa poderia ser procuradora, tá? Nesse sentido, não existe existe um reconhecimento técnico se aquela pessoa faz ou executou algum trabalho, mas não existe um regramento de base dizendo que a pessoa pode ou não ser procurador. Ela basta que tenha conhecimento. Qualquer pessoa pode se representar sendo, vamos pensar assim, sendo capaz de executar esse registro dentro do sistema do INPI. Mas a ideia é, se eu preciso fazer esse registro, eu tenho interesse, muitas vezes, de conduzir processos junto ao INPI. E eu vou utilizar esse registro de login e senha. Se eu não preciso disso, aqui embaixo está escrito, para realizar a pesquisa anonimamente, apenas clique no botão continuar. Então, eu não precisaria fazer o registro para poder fazer uma busca simples. Basta clicar aqui embaixo. Se vocês quiserem fazer o registro, eu sugiro que façam, então, a organização de login e senha. Tá? Mas se é só simplesmente uma busca, basta clicar em continuar. Abre essa tela, e aí eu tenho a base de dados marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, e aquelas relações, incluindo informação tecnológica que a gente conversou, e aí eu vou abrir qualquer um deles, marca ou patente, vou pegar patente. Aqui em cima, tá vendo? Eu tenho base de patentes, pesquisa avançada, calendário e finalizar a sessão. Aqui eu posso fazer a busca através do número do pedido, e aí com isso, posso pegar, por exemplo, uma palavra, qualquer que seja a palavra. Aqui eu posso colocar no título, no resumo, vou colocar aqui a palavra biodiesel. Pegando todas as palavras biodiesel no título, e vou fazer uma pesquisa básica sobre esse processo. Nessa pesquisa, a gente vai conseguir buscar o seguinte: no título, ter a palavra biodiesel
é suficiente para aquilo que eu procuro de informação? E aí é uma coisa para a gente poder avaliar quanto usuário dessa plataforma. Aqui a minha conexão está um pouco lenta, ele não está, ele está indo, mas não finalizou ainda. Aqui também tá. Pode ser com a plataforma, né? Pode ser com a plataforma do INPI. Mas, de qualquer forma, aqui eu coloco algumas ponderações, algumas reflexões para a gente poder pensar a respeito dela. Primeira delas, buscar no título é suficiente? Buscar a palavra que eu estou interessado é suficiente? Será que eu precisaria fazer conexão entre uma palavra e outra? Quando a gente fala, por exemplo, quando traz dentro daquele guia de patentes de operadores booleanos, significa utilizar praticamente 3 desses operadores, que é o e, o ou, tá? São os 2 principais, e muitas vezes tem um que é o and not, que é usado também, eu quero esse, mas eu não quero o outro. E cada buscador tem uma característica específica. No site do NPI, essa interrogação aqui do lado, ela te mostra exemplos de como essa característica ou como essa busca deve ser feita no campo que está colocado aqui do lado. No caso das patentes no Brasil, elas tinham uma característica diferente até o ano de 2012. Tá? Até 2011. A partir de 2012, houve uma reorganização da forma como as patentes brasileiras foram registradas. Até o ano de 2011, tá, o que se tinha à frente dos pedidos de patente era a designação PI. Depois de 2012, o Brasil adotou uma classificação que ela é semelhante a uma classificação usada em todo o mundo, onde a designação Brasil é definida por BR, e aí você tem todas as informações relacionadas àquele pedido. Tá? Alguns códigos numéricos são relacionados à patente de invenção, outros códigos numéricos relacionados a programa de computador, modelo de utilidade. Tá? O ano está também vinculado a esse código, e aí com isso a gente consegue ter uma estrutura desse código de registro, tá? Que é o número da patente, o número do registro da marca, o número do registro de software relacionado com essas características. Então, assim, eu posso pedir a informação pelo número da GRU, que deu origem àquele pedido e deu sequência ao processo, o número de protocolo. Tá? Então, aqui são 3 formas que a gente tem que tem relação com informação que o próprio NPI fornece. Tá? Ou aqui eu tenho, na verdade, uma possibilidade de fazer busca a partir de palavras-chave. Gente, o meu aqui não foi até agora, mas eu vou parar nesse ponto e vou abrir de novo a nossa conversa para a gente poder trabalhar um pouco melhor a conversa de hoje. O que eu queria falar um pouco com vocês através do que a gente conversou até agora? Patentes, elas abrem um leque de informação tecnológica extremamente importante e muito pouco usual, que é conseguir reconhecer os desenvolvimentos tecnológicos de toda e qualquer empresa, tá? Que tem base nos pedidos de patente. Então, eu consigo mapear qual é o estado da arte das tecnologias sendo produzidas em cada uma das instituições, sejam elas públicas ou privadas, tá? Que tem interesse em monopólio no território brasileiro. Então, no site do INPI, a ferramenta de busca do INPI permite que a gente faça isso no território brasileiro. A ferramenta de busca dos Estados Unidos, que é o SPTO, ele permite que a gente faça esse tipo de mapeamento nos Estados Unidos, observando o mercado americano para um determinado setor. Exemplo, tecnologias de respiradores. Agora, por causa da Covid, a gente está tendo dificuldades, por exemplo, em relação a observar
a disponibilização de respiradores ou equipamentos na área de saúde, tá, que atendam a essa característica do COVID. É possível buscar tecnologias que já estejam em domínio público para que a gente possa produzir e comercializar respiradores? Sim, é possível. Diga, Simão. Sem querer te interromper, mas é que o meu aqui abriu e tem pelo menos 17 páginas sobre patentes de biodiesel, em cada uma delas umas 20 registros, mais ou menos. Pois é, Simão. Obrigado. É porque a gente deve ter mais ou menos uns... Em cima aparece o número de registros. Deve estar em torno de 3.500, 4.000 registros. Apareceu em cima esse número? Agora eu estou voltando aqui na primeira, deixa eu ver aqui. Não, mas tudo bem, tudo bem. 321 processos. 321 processos, exatamente. 321. Isso. Eu vou comentar um pouco a respeito disso, porque cada vez páginas. que a gente... Desculpa te interromper, porque... Sem problema, sem problema. Agora. Mas obrigado, porque o meu ficou aqui, eu desisti. Falei assim, vou voltar, porque no dia da aula de busca de anterioridade, eu acredito que a gente vai precisar aprofundar um pouco nisso. Só vou fazer uma pergunta. Biodiesel, eu preciso ler os 320 e poucos registros para poder entender sobre o biodiesel, patentes no Brasil? Será que é necessário mesmo? Eu creio que não, professor. Eu também tenho certeza que não. Mas aí, com isso, a gente vai precisar, por exemplo, melhorar essa forma de busca. E é em cima disso que eu quero conversar com vocês um pouquinho mais para frente. Mas a ideia é, eu já consigo fazer a identificação de quantos registros no Brasil existem. Posso fazer essa busca em outros escritórios responsáveis por registro em qualquer outro lugar do mundo. Tá? E com isso eu consigo mapear o que está acontecendo. Normalmente a gente faz esse mapeamento junto aos principais mercados. Tá? Principalmente porque a patente ela tem a característica de proteger, tá, a produção, ela te dá o direito de não permitir que terceiros comercializem, produzam e comercializem aquele invento. Então, a patente ela vai ser protegida aonde ela tem efetivamente mercado consumidor. Tá? Então, muitas vezes, a gente começa com isso a selecionar, por exemplo, alguns mercados consumidores do mundo para poder fazer busca específica para alguns tipos de tecnologia. Então, muitas vezes, a gente usa a questão territorial para poder direcionar essa busca em termos de tecnologia. Então, vou pegar um exemplo voltado para a área do agronegócio. Se a gente fosse pensar tecnologias de produção ou de composição ou de processos relacionados à vacina, por exemplo, de febre aftosa. A gente tem um player no estado de Minas Gerais muito importante, que é a Valer, que detém a tecnologia para a febre aftosa e detém uma parcela relativamente grande do mercado. Aonde que eu vou buscar concorrentes para essa relação da vacina de febre aftosa ou aonde a gente tem potenciais mercados para poder avançar em cima disso? No mercado brasileiro, a gente tem a questão da febre aftosa, no Paraguai e na Argentina. Então, basicamente, a gente buscaria nesses 3 mercados ou nesses 3 países informação tecnológica que tem relação, por exemplo, com a febre aftosa. Se eu vou buscar alguma outra informação diferente de produtos, e aí a gente pode pensar uma série de produtos, mas eletroeletrônicos, quem são os países que detêm maior tecnologia de produção e mercados consumidores? Vou trabalhar Estados Unidos, na União Europeia, vou selecionar alguns países, a China, Japão, e a gente vai começar a mapear essas relações. Gente, eu queria abrir o microfone. Eu acho que eu não vou avançar mais. Vou parar por aqui, porque a ideia de informação tecnológica é abrir um pouco mais essa ideia de que a informação num banco de patente, ou a informação da patente em si, ela pode ser usada para poder fazer outros tipos de mapeamento setorial. E aí, com isso, vocês podem aplicar essa informação dentro do desenvolvimento do trabalho de cada um de vocês. Então, eu queria deixar isso como um recado.
para a gente poder avançar a partir disso no nosso próximo encontro. Agora são 6h20, 6h22 no meu relógio, mas eu queria deixar aberto para algum comentário, alguma coisa dentro do que a gente tem. Basicamente, eu falei de duas coisas. Sistemas de inovação no Brasil, que aí tem uma questão mais aplicada, de quais são os ecossistemas, quais são os ambientes de inovação, a Amprotec, ela trabalha com essas relações, e a questão da informação tecnológica, pensando como que a gente consegue organizar um pouco melhor essa busca, tá? O direcionamento de uma busca de patentes. A gente não avançou na busca em si, para poder interpretar essa informação tecnológica de forma um pouco mais ampla. Então, eu basicamente coloquei esses dois cenários para a gente poder refletir um pouco sobre eles. Gente, está aberto. Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Professor, na hora que você... É aluna. Na hora que você falou sobre a Fortec, a minha internet desconectou. E eu queria só que você repetisse. Você falou da Amprotec e aí foi falar da Fortec. Você falou antes da Rede Mineira. Entendi. O Fortec, ele é o Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Ele é uma associação que organiza os núcleos de inovação tecnológica hoje no Brasil. E hoje ele também é uma estrutura de ensino. Então existe o Profinit, que é uma estrutura de pós-graduação, tá? Que ela recebe alunos de todo o Brasil para poder trabalhar temas associados à inovação, tecnologia, transferência de tecnologia e esses temas correlatos que envolvem tanto tecnologia como inovação. Mas ele é um órgão importante. Atualmente a UFVJM está associada à Fortec e provavelmente agora, no mês de maio, a gente vai ter um encontro regional sudeste do Fórum de gestores de inovação. Assim, eu posso até buscar essa informação, mas normalmente esses fóruns eles abrem inscrição para pessoas externas também. Então é uma questão de quem está disposto pode participar. Mas ele é um órgão que tem assessorado muito nesse processo de organização, principalmente da legislação brasileira, na sua reorganização, para que ela possa ser assim, para que ela possa ser melhor adaptada a essa nova organização, de permitir que as ações de conhecimento, inovação, se transformem em empreendimentos, se transformem em inovação no sentido amplo da palavra, mas principalmente na constituição de novos empreendimentos. Então, e como os núcleos de inovação tecnológica conseguem assessorar melhor essas pessoas, sejam da comunidade acadêmica, que faça parte dessa instituição, ou da sociedade que busca apoio nesses núcleos de inovação tecnológica, que são chamados de NIT. Então, toda a Universidade Federal hoje tem um NIT, seja ele próprio ou em associação com outras instituições. Consegue Entendi, responder? obrigada. Uhum, Beleza. sim, obrigada. Ô, Juan, Diga, Lidiane. as startups, elas se enquadram nessa questão de busca por inovação, por tecnologia, que você falou lá nas primeiras questões? Quando a gente trabalha startup, aí existe uma segunda relação importante para a gente poder pensar sobre startups. A ideia de uma startup não é simplesmente algo novo, inovador, ou que use uma base tecnológica, mas ela consegue, trabalhando com isso, ser escalonada. Então ela tem a capacidade de gerar receita de forma desproporcional ao investimento requerido. Vou pegar, por exemplo, uma separação, uma base tradicional. Se eu tiver que produzir pão numa padaria, eu preciso de um insumo, aumentei a produção, dobrei a produção, vou precisar dobrar o meu insumo base. Numa startup, a lógica de escala, ela precisa ter essa organização de um modelo de negócio que seja possível de garantir sucesso. Muitas vezes ela está baseada em tecnologia, não necessariamente só a tecnologia da internet das coisas, mas também pode ter tecnologias que são vinculadas a outros setores, a parte de agronegócio, a parte da saúde, a parte
da indústria, tudo isso pode estar ali por trás, mas de alguma forma ela tem capacidade de, com um investimento relativamente pequeno, ter capacidade de gerar receitas de forma muito mais ampla. Então ela consegue atingir mercados de forma diferenciada. Então, uma startup ela tem a característica de ser escalonável. Tá? Então ela entra dentro desses ambientes de inovação como entidades que são apoiadas por esses ambientes, mas que têm características muito próprias, no sentido de que a modelagem do negócio, muitas vezes, ela é inovadora. A gente tem hoje diversas startups que começaram como startups, que hoje são grandes empresas no mundo, tá? E que usam a tecnologia, principalmente hoje, as redes, a internet de uma forma geral, mas a gente tem, principalmente no Brasil, algumas que têm ganhado destaque a questão de trabalhar o mercado financeiro, né, as fintechs, que tem proporcionado alguns ganhos para a população de forma geral e que hoje tem recebido e ganhado muito sucesso. Consegui te responder, Edinho? Conseguiu, sim. Muito obrigada. Beleza. Paulo. Professor, o senhor tocou nesse assunto aí da startup, e só para me entender, porque eu fico meio confuso ainda nesse conceito. Toda startup é uma microempresa, mas nem toda microempresa é uma startup? E como que seria a definição disso em referente às patentes? Eu fiquei meio confuso quanto a isso agora. Foi um ponto que me deixou meio aéreo. Deixa eu tentar entender, porque tiveram algumas perguntas nessa história. Olha, nem toda empresa é uma startup. Mas se você considerar, por exemplo, o conceito de que toda empresa... É porque a startup ela busca essa ideia de um modelo de negócio inovador e que ela consiga ganhar escala. Tá? Então ela precisa ser escalável. Ela precisa ter essa possibilidade de ampliar mercados. E muitas vezes essa relação do investimento, e ele está muito mais associado ao investimento em tecnologia para garantir essa escalabilidade do negócio. Então, uma empresa nascente, ela pode ser considerada uma startup? Se você for pegar o sentido, o significado da palavra startup, é começar. Se você trabalhar com esse conceito, tudo bem. Tudo que começa pode ser uma startup. Mas a startup no sentido... Vamos pensar assim, como essas empresas nascentes com alto grau de tecnologia e capacidade de ser escalável, isso não é característica de toda empresa que nasce. Tá? E é muito forte a relação de uma startup com tecnologia, porque ela se diferencia tendo uma tecnologia que outras pessoas não a detêm. Tá? Então, assim, a gente conhece várias startups para poder trabalhar como exemplo. A gente pode passar, assim, e algumas discussões, inclusive, que os modelos de negócio dessas startups, em algum momento, ele cria um atrito, inclusive com a legislação vigente. Ela trabalha no limite das relações de trabalho, inclusive, de alguns países. E isso tem gerado discussões em nível dos legisladores, tá? Para poder permitir ou não o uso. Vou pegar o caso do Uber. Recentemente é um dos casos que tem trabalhado sob autorização ou não de decretos, sejam eles municipais, mas que isso passa por uma relação de reconhecimento, de possibilidade ou não, de algumas outras relações de trabalho. Então, assim, quando a gente pensa na startup, aí o conceito por trás dessa startup, ele está sendo construído através dessas características de uso de tecnologia e escalabilidade, tá? Através de um modelo de negócio. E essas empresas são consideradas startups. No momento que você tem uma outra relação, tá? Que é uma empresa nascente, ela pode se adaptar dentro de uma incubadora, mas ela não tem esses outros requisitos, muitas vezes ela pode não buscar, ela não pode ser considerada uma startup, talvez por um determinado setor. Mas aí eu queria te colocar, por exemplo, no sentido amplo dessa história.
ser uma startup ou não ser uma startup, ela tem um significado que vai para além do nome. Uma startup, dependendo da forma como ela se estabelece, ela pode ter acesso a alguns benefícios, sejam eles fiscais, sejam benefícios de captação de recurso por edital. Se ela está dentro do ambiente de inovação, ela tem possibilidade de buscar esse edital de recurso ou de financiamento a fundo perdido. Dependendo dos bancos que estão, os bancos de desenvolvimento, muitas vezes eles têm linhas diferenciadas para empresas que têm tecnologia como base do seu negócio. Então, esse conceito ele vai depender muito da forma como você hoje está se posicionando quanto startup. Então, se eu quero simplesmente, eu sou uma startup porque eu estou incubado numa incubadora de empresas. Ok, tudo bem, você pode se auto-intitular startup, porque eu comecei um projeto. Esse projeto, ele pode se transformar numa empresa de sucesso? Pode, mas ele também, muitas vezes, ele pode quebrar. E aquilo é um aprendizado importante para que esse time consiga reorganizar essas ideias e, com essa reorganização, conseguir sucesso. Então, essa relação de ser considerado startup ainda depende muito para qual finalidade. Eu tenho os requisitos mínimos para poder entrar numa incubadora. Eu tenho os requisitos mínimos para ser reconhecido pelo Banco de Desenvolvimento, por exemplo, o Banco do Nordeste, como Banco de Desenvolvimento, para entrar dentro do Hub de Inovação Nordeste, junto com ações com o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Então, tudo isso pode ser feito ou buscar financiamento através de um órgão de fomento. Tá? Então, ter essas relações depende, assim, são relações diferentes e que muitas vezes vão ser importantes para poder ir para além da definição da startup. Existe regulamentação em Minas Gerais que define, e a regulamentação em nível federal de startups ele tipifica o que passa a ser startup. Mas isso ainda está em discussão. Se não me engano, está em discussão, acho que no Senado. Eu tenho que até verificar isso, mas é uma legislação que ainda está em tramitação. Consegui te responder, Paulo? Porque, assim, a ideia geral, que aí eu vou trazer isso como base, é que uma startup ela tem um modelo de negócio inovador, ela é fortemente baseada em tecnologia, tá? E ela tem a capacidade de ser escalável, no sentido de conseguir atingir mercados com um investimento relativamente pequeno. Então, a característica dela é basicamente essas. Qualquer empresa nascente pode ser considerada uma startup? No conceito da palavra startup, a princípio, sim. Mas sem esses outros requisitos, muitas vezes a gente começa a ter diferenciações importantes desses tipos diferentes de empreendimento. Não, explicou perfeitamente, professor. É o que eu precisava mesmo para entender melhor o conceito. Porque, na verdade, tem muita gente que acha que tem uma startup e só tem uma empresa inicial, né? Mas a essa questão empresa... da possibilidade de alcance. Sim, o alcance vai ser... Agora, é importante que essa pessoa que está buscando, de forma inicial, construir esse empreendimento, ele muitas vezes está buscando ainda essa relação de alcance. Isso não é uma questão muito óbvia. Tá? Justamente por todo esse contexto ao redor. E pode ser que uma empresa pequena se enxergue dentro de um universo muito maior por causa de uma sacada tecnológica. Tá? Então, perfeito. Por isso que... Ok. Tem mais algum outro ponto, gente? Vocês querem comentar? Bom, pessoal, com isso eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação para a gente poder